Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série, nós estamos comentando possíveis aparentes contradições bíblicas, né? Situações que parece que a Bíblia diz uma coisa aqui e lá na frente ela se contradiz. Então, nós estamos estudando caso a caso e tentando entender o que acontece em cada uma dessas ocasiões, tá certo? No vídeo de hoje, vamos tratar de outro assunto muito relevante. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Essa foi uma fala de Jesus, né, que inclusive gera alguns conflitos quando as pessoas falam sobre Jesus. Afinal, será que Jesus aqui estava proibindo o luto, né? Será que Jesus estava proibindo o luto? Bom, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos e também compartilhe com seu amigo que você sabe que gosta de estudar a Bíblia também, tá certo? Bom, deixa eu pegar a caneta dessa vez. O texto base está lá em Lucas 9,60. Imagine que o seu pai falece e no meio do luto você diz a Jesus: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus te responde: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Parece cruel, duro demais, insensível, né? Bom, esse é um dos textos mais desafiadores das falas de Jesus. E hoje nós vamos entender o que está por trás dessa resposta direta e radical de Jesus. Será que Jesus foi tudo isso mesmo? Será que Jesus foi insensível? Será que Jesus proibiu aquele jovem, né, de ter um luto, ou aquela pessoa de ter um luto? Vamos entender aqui. O texto completo nós vamos pegar Lucas, o versículo 59 e o 60, tá? Então a outro disse: segue-me. E ele, porém, respondeu: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, tá? Esse é o texto em questão. E como eu sempre falo, vamos entender o contexto, né? Eu entendendo o contexto, eu vou resolver a maioria dos problemas de contradições bíblicas. Bom, essa fala, ela ocorre enquanto Jesus caminha rumo a Jerusalém no auge da sua missão. Ele chama alguns homens para segui-lo, mas cada um apresenta dificuldades legítimas, dificuldades sinceras. Mas aqui o problema não é o luto. Na cultura judaica, sepultar o pai muitas vezes significava esperar que o pai morresse um dia, não necessariamente um velório imediato. Era uma forma de dizer: quando eu resolver a minha vida, eu te sigo. Então, olha que interessante. A nossa cultura é diferente da cultura judaica, certo? A nossa forma de pensar é diferente. Se você pegar o mundo e dividir ele em dois polos, isso falando hoje, século 21. Se você pegar o mundo e dividir em dois polos, o povo oriental e o povo ocidental, você vai perceber que o povo oriental, eles têm uma visão totalmente diferente de mundo do que nós temos, né? Então, por exemplo, você pega um exemplo aí, o japonês, né? A cultura e a forma de viver japonesa é totalmente diferente de uma forma inglesa de se viver, né? Pois bem, assim como hoje você tem uma diferença muito grande cultural do oriental com o ocidental, no período bíblico essa diferença também existia. Se você tira a questão oriental e ocidental e coloca agora as questões religiosas ou as questões culturais de cada nação, você vai ver que essa diferença vai aumentar muito, tá? O povo judeu dos tempos bíblicos, eles tinham costumes que eram infinitamente maiores
do que nós podemos imaginar. Tinham costumes nos tempos bíblicos que, embora às vezes fosse comum entre os povos na região, né, ainda assim era muito diferente dos costumes que nós temos hoje. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu leio esse texto, né? Pai, Jesus, deixa que eu sepulte o meu pai. A ideia que vem na minha cabeça é o seguinte: o meu pai faleceu e agora eu tenho que ir lá sepultar, porque a nossa cultura aqui no Brasil é o que? A pessoa faleceu, ela vem para casa, fica um dia aqui de velório, né? Você fica velando essa pessoa por um dia e depois, no outro dia, ela é sepultada. Eu sei que tem alguns casos que esse dia demora um pouquinho mais, em alguns casos fica mais de um dia, né? Até mesmo dependendo do valor aquisitivo e de repente até da fama da pessoa. Então costuma, às vezes, um velório durar mais de um dia. Mas em via de regra, para você entender o que eu quero dizer, né, no geral se faz isso. A pessoa morre, passa um dia sendo velada e no outro dia ela é sepultada. E é totalmente insensato nessa cultura nossa aqui no Brasil eu virar para alguém no auge da perda e falar assim: ó, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Só que, quando eu falo de cultura judaica, o costume era diferente. Então, eu vou trazer duas explicações para você. A primeira, você tem aqui, olha, era uma expressão idiomática, tá? Quando, na cultura judaica, a expressão sepultar o pai, muitas vezes significava isso aqui, ó, esperar que o pai morresse um dia, não necessariamente um velório imediato. Então, essa é uma expressão idiomática. Então, era uma forma de dizer assim: Jesus, o senhor está me chamando? Tá. Quando eu resolver a minha vida aqui, eu te sigo. Tá bom? Quando meu pai falecer, quando eu não tiver mais o compromisso com meu pai, aí eu vou e te sigo. Então, muitas vezes, não era falar assim: Senhor, meu pai está morto lá, eu vou só fazer o velório, vou sepultar ele e volto. Não, era uma expressão idiomática, tá? Então, ó, quando eu resolver a minha vida aqui, aí eu sigo o Senhor. Então, isso você pode implicar hoje, por exemplo, com pessoas que às vezes você fala do evangelho para eles e eles falam assim: quando eu acertar as minhas coisas, eu vou ser servo de Deus, eu vou ser evangélico, né? Não, eu tenho que pôr as coisinhas em ordem aqui na minha vida e tal, eu tenho uns objetivos para cumprir. Quando eu fazer isso aqui, aí eu vou para a igreja. Você já viu pessoas assim? Não, eu estou querendo terminar meus estudos, eu tenho que fazer não sei o quê. Quando eu fazer isso aqui, eu vou para a igreja. Não, eu estou muito novo ainda, tal, tem muita coisa para conseguir. Quando eu acertar isso aqui, quando eu terminar nessa fase da minha vida, eu vou para a igreja, né? Outra hora a pessoa tem muita dívida, tem muitas dívidas para fazer e tal. Não, ó, minha vida hoje está toda bagunçada. Quando eu acertar financeiramente a minha vida, aí eu vou para a igreja, porque eu vou ter tempo, vou ter cabeça para poder ficar na igreja, né? Então, essa expressão idiomática, o que nós respondemos aqui no Brasil? Não, vem para Jesus do jeito que você está, entrega a sua vida e agora Deus vai te ajudar a resolver a sua situação. Não é assim? Então, o primeiro ponto, isso aqui era uma expressão idiomática. E o segundo ponto, aí nós vamos entrar no contexto de novo. É o contexto cultural da época. Tá? O contexto cultural. Por quê? Porque no contexto cultural, como funcionava o sepultamento da cultura judaica nos tempos de Jesus? A pessoa morria, né? Então essa pessoa ela era colocada no sepulcro. Então ela era feito todo o ritual sobre essa pessoa e punha as vestes e tudo. Então você tinha o túmulo, nesse túmulo tinha uma mesa de pedra, né? E essa pessoa ela era colocada nessa mesa de pedra e eles geralmente vinham com uma pedra e tampavam o local. Essa pessoa não era enterrada,
ela era colocada sobre essa mesa, que ficava dentro de um túmulo, né? Essa bancada de pedra, ela era colocada ali, e ali ela era ficada por um ano aproximadamente. Durante esse período, essa pessoa, ela foi colocada ao sepulcro. Ela não teria sido enterrada de fato, tá? Não, você não dizia a expressão fulano foi enterrado. Fulano foi colocado ao sepulcro. Por quê? Ela morreu, foi feito o ritual nessa pessoa, e agora essa pessoa foi colocada no sepulcro ali, e foi fechado a pedra sobre essa pessoa. Essa pessoa não ia mais reviver, né? Na cultura judaica eles entendiam que até com 3 dias a pessoa poderia reviver, por isso que Jesus ele chega para Lázaro, ressuscitar Lázaro no 4º dia, né? Porém, essa pessoa não era enterrada, era colocada no sepulcro. Quando passava mais ou menos um ano, eles voltavam naquele túmulo, removia a pedra, e agora aquela pessoa que estava colocada ali, a carne já tinha entrado em decomposição, você já não tinha mais carne sobre aquela pessoa, só tinha os ossos. Então esses ossos eram retirados, era colocado numa caixa chamada de ossuário. Então os ossos eram colocados nessa caixa, aí você tinha um buraco ali na parede, geralmente, onde eles encaixavam, eles colocavam esse ossuário com os ossos do morto. Aí sim era dito que a pessoa foi enterrada. Então, quando a pessoa dizia também, olha, deixa eu sepultar o meu pai, é porque a pessoa estava vivendo esse período de ter colocado a pessoa no sepulcro até um ano depois que ela ia lá e colocava os ossos no ossuário. Era um costume da região, era um costume cultural da época, tá? Era um costume cultural. Então também pode significar que quando o homem ele disse assim, deixa eu sepultar meu pai, provavelmente também o que pode ter acontecido, ele não usou uma expressão idiomática, mas estava se referindo a esse acontecimento. Ou seja, o seu pai tinha falecido, ele foi colocado no sepulcro, porém não tinha fechado um ano para que eles fossem lá e enterrassem literalmente seu pai. Então esse período que ele estava passando era chamado de um período que ele foi colocado. Então provavelmente o pai foi colocado, ele estava vivendo essa tristeza. Ele estava preso ali por esse tempo. Aí Jesus ele usa essa expressão, não, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, ele já tinha falecido. Já tinha tempos que ele tinha falecido. Então Jesus aqui, considerando a primeira explicação, que é essa que eu trouxe aqui, né? Que era uma expressão idiomática, ou considerando que ele tinha sido colocado no sepulcro, nenhuma das ocasiões queria dizer que ele tinha acabado de sepultar, como aqui no Brasil, e Jesus proibiu o luto, tá certo? Então vamos lá. O que Jesus não ou melhor. Então vamos lá. Jesus não está proibindo o ato do amor familiar. Ele mesmo chorou por Lázaro, lembra disso? Ele cuidou da sua mãe na cruz. A lei ensina a honrar o pai e a mãe. Então o que ele está confrontando aqui não é o luto, é a prioridade. Tá? É a prioridade que aquele homem estava dando. Qual que é a interpretação central aqui? É a prioridade no reino. Deixar os mortos espiritualmente, cuidar dos mortos fisicamente. Então Jesus está dizendo, o reino de Deus ele é urgente. Não adie o chamado espiritual por obrigações humanas que te afastam da missão. Olha que interessante isso aqui. Essa palavra é dura porque Jesus, ele quer os discípulos inteiros, não parciais.
O discipulado verdadeiro exige renúncia, exige foco e exige prontidão. E como que eu aplico isso aqui? Bom, quantas vezes nós colocamos condições para seguir a Jesus, né? Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu resolver a minha família, foi o que eu falei no início aqui. Então, Jesus responde, ou você vem agora, ou você está adiando o reino de Deus por causa do mundo. A frase de Jesus não é sobre ser insensível, mas é sobre urgência. O reino de Deus não espera. Às vezes você abre mão de uma oportunidade hoje para aceitar Jesus e você pode pegar o ônibus ali e de repente um acidente levar a sua vida. Às vezes você abre mão de aceitar Jesus hoje e de repente uma doença fulminante, uma doença que você não esperava, pode aparecer e levar a sua vida. Então Jesus fala sobre prioridade. Jesus não está falando sobre, qual que foi a palavra que eu coloquei aqui? Jesus não está falando sobre, eu esqueci a palavra que eu coloquei aqui, mas ele não está falando sobre insensibilidade, ele está falando sobre prioridade. Então, para a gente fechar, seguir a Jesus não é conveniente, é urgente, né? Quando ele chama o depois, pode ser tarde demais. Então Jesus nos convida a abandonar o amor pelos nossos... Jesus não nos convida a abandonar o amor pelos nossos, não é isso. Mas é colocar o reino de Deus acima de tudo, até mesmo daquilo que parece mais justo e mais sagrado. Tá certo? Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido também essa passagem. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.